Bem-vindos ao podcast, eu sou o Pod e hoje é dia de Japão. É um bocado difícil ficar indiferente a esta WrestleMania japonesa. Isto para os fãs, ou tem a mesma importância ou então tem ainda mais. Para mim tem ainda mais, mas isto é a maneira como eu vejo. Acho que toda a gente consegue concordar que estamos a falar de um dos maiores shows do ano. Como já é tradição, teve lugar no Tokyo Dome, que em eventos tem capacidade máxima para 55 mil pessoas. 43 mil! 43 mil, é verdade. Isto foi um aumento considerável comparando com os anos anteriores e foi também a maior crowd que o wrestling japonês teve nos últimos 15 anos. Isto não me surpreende, porque em novembro a New Japan já tinha vendido 80% dos bilhetes e em dezembro, já com 30 mil vendidos, eles foram obrigados a disponibilizar mais no dia do espetáculo. Isto veio quase confirmar aquilo que já se sabia, que o wrestling japonês está numa espécie de rise de popularidade e que trazer o Jericho para um main event ia catapultar um bocado as vendas no mercado de fora. Isto também resultou muito bem a nível de assinaturas. Fala-se, não sabem ainda os números oficiais, mas fala-se que cerca de 30%, houve um aumento de cerca de 30% com este espetáculo. Pode, isso é tudo muito bonito. Então, mas o evento foi bom, ok. Bora ver. O evento arranca com a New Japan Rumble, que eu acabei por não ver, porque isto não veio no pack, e como não veio no pack, olha, não deu. Quero ver se consigo ver mais tarde, porque tá lá o Delirious, e eu gosto bem dele, e vou acabar de ver. Mas para todos os efeitos, esta Rumble não vai entrar na review, porque pronto. Isto arranca com um combate pelos títulos Junior Heavyweight Tag Team da New Japan, ou seja, IWGP. É só para não estar a dizer IWGP, Junior Heavyweight Tag, é bué. Os campeões Sho e Yo são os Roppongi 3K, dois jovens formados no dojo da New Japan, que em 2016 mandou-os lá para fora para ganhar experiência. Andaram pelo México, na CMLL, e nos Estados Unidos, onde trabalharam como os Tempura Boys, na Chikara, mas maioritariamente na Ring of Honor, onde fizeram uns dark matches e vários combates pelos títulos Tag Team, inclusive um combate TV contra os challengers atuais, os Young Bucks. Já de volta à New Japan, ficam debaixo da asa do Rocky Romero, como os Roppongi 3K, que é uma espécie de uma nova versão dos Roppongi Vice, que era a equipa que o Rocky tinha com o Trent Barreda. Logo em outubro entram a matar e conquistam os títulos Junior Tag Team, Ricochet e Taguchi. Num pequeno à parte fazem também parte dos Chaos. Para quem não sabe, a New Japan é mais ou menos dividida por stables, mas não é stables como nos Estados Unidos, as coisas aqui funcionam de maneira um bocadinho diferente. Como os combates tag team no Japão e no México são muito famosos, eles aproveitam para, nos eventos, contar as histórias com isso. Também porque tem um roster um bocado grande. Mas pensem menos numa equipa de wrestling e mais, numa equipa tipo MMA, uma coisa um bocado mais esportiva, mais realista. Os Young Bucks. Estes gajos têm tudo o que me faria não gostar deles há uns anos atrás. Eles são mestres nesta cena de me fazer abraçar que o wrestling é coreografado. No entanto, eles fazem de uma maneira que nunca deixa de entreter. Adorem ou odeiem, sacam sempre ali uma reação. Nem que seja para o cornet vir depois para os programas de rádio ladrar. Ainda bem, porque aquilo é bem fixe. Eu acho que grande parte disso deve-se aos personagens deles. No fundo são uma espécie de uma caricatura do lado mais humorístico da cena indie. Os gajos são marcos deles próprios, ou seja, quando eles fazem um super kick, um moonsault ou outro spot qualquer, eles reagem da mesma maneira que o público devia reagir. Ou seja, eles fazem o papel do lutador e depois fazem o papel do público. Dá sempre gozo ver. Isto apesar de não ser nada de novo, assim de repente lembro-me da Chikara, que eles tinham alguns personagens que faziam isso. Quebravam a quarta barreira. O Chuck Taylor era um deles. A diferença é que os Bucks fazem isso de uma maneira que parece bué natural. Ou seja, aquilo parece quase que são eles próprios.
O combate foi fixe, teve ali uns spotzinhos engraçados, foi quase tudo dos Bucks, e isso é capaz de ter sido a cena que eu menos gostei do combate. Viu-se muito pouco dos campeões, estava à espera de ver mais um bocadinho deles, porque são uma equipa nova e também porque estão no maior evento do ano, portanto estava à espera que eles mostrassem mais. Porque todos os momentos que sacaram mais reação foram dos Bucks, ou seja, estava à espera que eles mostrassem mais uma beca, pelo menos, sei lá, para equilibrar ali um bocadinho a balança. E também estava à espera que o final fosse um bocadinho melhor. Pareceu-me que o ponto mais alto ali, o piquezito do combate, escapou-lhes entre os dedos. E o final não foi tão fixe quanto isso. Se calhar eles não queriam fazer muita coisa a nível de double teams por causa do combate que vinha a seguir. Mas pronto, tinham de ter feito mais uns quantos spots. A New Japan já anunciou também que eles vão repetir isto. Ainda bem, porque eu até curto dos Roppongi 3K. Estava à espera de mais um bocadinho deles. Já agora os Bucks ganharam e tornaram-se os novos campeões. Ixi, o Gauntlet, meu, a.k.a. o salganhada match. Como tens tanto gajo no roster, eu acho que é um bocado difícil meteres o pessoal todo no cartaz, não é? Tinhas que estar a fazer daqueles tags com bué da gente, e isso já eles fazem nos shows. Portanto, eu acho que isto foi a melhor maneira de tu meteres o roster que está a fazer alguma cena, de conseguires introduzir eles no show. Pá, eu aqui continuo a querer o erro de chamar aos shows da New Japan House Shows. Não sei porquê, deve ser por serem um bocadinho mais pequenos. Não são house shows, são shows normais. Alguns pontos mais altos do combate. O Michael Elgin tem estado um bocadinho melhor ultimamente, e até teve aquele spot engraçado com o duplo Samoan Drop Fallaway Slam ao Taichi e Zack Sabre. Mesmo assim senti que, sei lá, que ele quebrava um bocado o ritmo do combate em certas partes. Os War Machines são enormes, man. Percebe-se bué porque é que a WWE os foi lá buscar. E já está confirmado, eles assinaram pelo NXT e vamos lá ver como é que a coisa resulta. Eles estiveram muito bem, meu. Eles impressionam um bocado o que é que eles conseguem fazer devido à estatura deles. Aquele stand-off entre o Raymond Rao e o Zack Sabre, pá, e a maneira como o Zack vendeu aquele forearm, pá, muito bom. O Zack Sabre foi o cavalo de corrida dos Suzuki Gun e percebe-se porquê, porque ele é uma pessoa que tem um talento incrível. O Ishii ia sozinho limpar a casa inteira dos Bullet Club, o gajo está a bué da over mesmo. Especialmente aquele suplex que ele faz ao Bad News Fale. E já que falamos do Bad News Fale, este tipo de combate se encaixa muito bem com ele, porque assim acaba por tapar um bocado os defeitos dele. Para fazer contraste com o combate anterior, como os Chaos perderam um título para os Bullet Club, agora é a vez do contrário. Vence a equipa do Ishii, Toru Yano e Beretta, depois do Dude Buster do Beretta a Tama Tonga. Pá, match sólido, nada de incrível, teve uns momentos fixes, e tirando uma ou outra parte a ação foi sempre fluida. Spots porreiros e tal. A troca dos títulos fez sentido devido ao evento que era, porque no dia a seguir, no New Year's Dash, os Bullet Club voltaram a ganhar os títulos. Mas nada disso invalida o facto dos Babyfaces terem ganho na Wrestle Kingdom. O Cody é daqueles gajos que dá bué gosto de ver, a grande parte devido à capacidade que ele tem de se reinventar. Quando ele estava na WWE, além de ele ter várias facetas, ele conseguia sempre fazer aquilo funcionar muito bem. E além disso, quando chegava à parte dos combates, ele entregava. Assim, de repente, sei lá, a feud com o Rey Mysterio, as tags com o irmão, e até mesmo a maneira como ele conseguiu continuar a fazer sempre cenas diferentes, mesmo depois de romper o contrato com a WWE, mostra que ele é um bocado um lutador multifacetado. Quanto ao Kota Ibushi, não há muito a acrescentar ao que já se sabe. Grande talento, aos poucos foi cativando os fãs japoneses e tornou-se um bocado um crowd favorite. O gajo não faz muita coisa a nível de voos, mas o que faz bem. E isso para mim é o que faz ele se destacar. Quanto ao combate, não, pera lá. Volta lá a passar a cara. Pá, isto é ou não é a melhor cara de sempre, man. Já se estava à espera de um bom combate, mas o que me apanhou assim de surpresa foi a química entre ambos. Achei mesmo bué boa e encaixou muito bem, meu. A maneira meio americana que o Cody trabalhou isto adicionou algo não só à dinâmica do combate, mas também a todo o show. O spot em que usaram a Brandy para iniciar o domínio do Cody foi muito fixe. Foi uma espécie de um regresso às origens do wrestling. Por mais que o tempo passe, há certas coisas que não mudam, ou seja, aquela cena de utilizar os golpes sujos da página do Will fazem sempre sentido quando são bem feitos. E também gostei do detalhe em que foi uma batota que fez com que o Cody voltasse ao domínio e foi uma batota que o fez perder o domínio. Esse detalhe foi interessante. Aquele spot no apron foi muito seco, o gajo vendeu aquilo muito bem. Aquele build-up meio lento do Kota de volta ao topo do combate. Aliás, toda a reta final foi muito bem sacada. Vitória para Kota Ibushi, como seria de esperar, a Babyface a jogar em casa.
Nestes gajos odeiam mesmo os japoneses. Isto apanha tudo, meu. Apanharam os LIJ, apanhou o público, apanhou os putos do ringside, o árbitro. Os gajos até para os títulos estavam-se a cagar. Honestamente, é capaz de ser a única vez que eu gostei de ver o Lance Archer. Acho que o personagem dele aqui encaixou muito bem, ao contrário do que se passava na TNA. O combate não teve assim muitos momentos de destaque, foi quase tudo o Killer Elite Squad a dominar, uns golpes dos LIJ lá pelo meio, nada assim de vistoso, cenas muito básicas. E finalmente o Moonsault de Sanada sobre Davey Boy Smith para acabar. Troca de títulos, menos um para os Suzuki-gun, mais um para os LIJ. O final foi um bocado de meh, tipo um Moonsault. Este combate foi uma espécie de um regresso ao passado do puro wrestling. Dois gajos a dar tudo por tudo e a lutar como se fosse o último dia da vida deles. Aquele sleeper foi do caraças, meu. O Goto fez o Suzuki parecer muito forte. Não que ele não parecesse já, mas a maneira como ele vendeu aquilo foi mesmo... Um dos meus spots favoritos foi como o Goto se safou-se do segundo sleeper e a maneira como o Suzuki lá voltou depois de vários reversals. Ou seja, a história do sleeper estava sempre ali metida. Parecia que era quase tipo a nuance do combate. Deu um bocado a sensação que cada lutador aqui tinha uma espécie de um plano para a ofensiva do oponente e que conseguiu meter isso em prática. Houve ali um dropkick muito assestivo que o Goto levou, mas nem isso foi o suficiente para o combate abrandar. Tipo, a partir daí foi sempre a dar, até à reta final, com um Goto a atravessar um inferno de golpes criado por Suzuki, mas a sair por cima com um GTR. Final do combate, Suzuki tem que rapar o cabelo, era a estipulação caso perdesse. Ali há algumas críticas que não teve tanto impacto porque o gajo mal tinha cabelo e tal. Eu senti um bocado que essas pessoas não percebem muito bem o personagem do Suzuki. De certa maneira eu vejo isso como uma estipulação aqui ser um bocado irrelevante. O Suzuki perder por si já é uma desonra enorme, então perder o cabelo é quase secundário. É engraçado que no Wrestle Kingdom 10 o meu combate favorito foi também o título Never Openweight, que foi o combate entre o Ishii e o Shibata. E este aqui é capaz de ter sido também dos meus favoritos desta noite. Spotfest da noite, como já se estava um bocado à espera, corpos a voar assim à hora, Selling a ficar nas outras calças, definitivamente não é o meu tipo de combate. Não me interpretem mal, eu consigo apreciar todo o atleticismo, pá, eu reconheço que montar isto não deve ter sido fácil, e não querendo estar a parecer o Jim Cornette, na maior parte do tempo eu senti que isto parecia mais uma dança do que uma luta. E isso vai um bocado contra tudo aquilo que eu gosto no wrestling. Há certas cenas que eu ainda hoje não percebo, tipo, porque é que fazes um cartwheel antes de fazer um dropkick? Um 720 ao fazeres um corkscrew splash ou uma cena assim, epá, ainda dá aquela sensação que parece que o golpe vai ter mais impacto. Mas aqui isto não fica, sei lá, não fica visualmente mais fixe, meu. É só tipo, parece que estou a fazer acrobacias só por fazer. Mas atenção, nem tudo foi mau aqui. Teve umas cenas engraçadas. O início foi fixe, com o Marty Scurll não querer fazer parte daquilo, em entrar só mesmo que eu tinha que romper os pinos. Aliás, gostei imenso do Marty o combate inteiro. Fantástico. O gajo é um lutador excelente, meu. Aquelas vilanices deram um bocado, fizeram um bocado de contraste com o resto do combate. Adicionaram bastante. Houve ali também um springboard muito fixe, em que o Kushida apanha o Ospreay em pleno ar e vira aquilo para um armbar. Muito nice. Depois houve aquele spot das submissões lado a lado, em que o Marty depois é obrigado a romper a submissão por estar com medo de perder o combate. Aquele spot em que o Marty ata o Takahashi na barricada com a tape, também foi muito fixe. E é engraçado porque o Takahashi não tinha feito nada durante o combate inteiro e depois quando ele finalmente se rompe, o gajo explode. Não curti muito, foi daqueles spots de meia comédia ali para o meio. Acho que não adicionou assim nada ao combate e não fez grande sentido para a história. Mas o público comeu aquilo tudo às colheres, portanto, no final do dia, grande trabalho. Vitória para o Will Ospreay, em que acaba por fazer o Oscutter ao Marty Scurll, torna-se campeão Junior Heavyweight pela primeira vez e tira menos um título para os Bullet Club e adiciona mais um aos Chaos. Este combate foi um bocado desilusão. Primeiro porque não tenho andado nada impressionado com o Jay White. Acho que o gajo, como antigo Young Lion, especialmente quando lhe dão este spot num show destes, contra um lutador destes, nesta altura do card, acho que ele devia ter a obrigação de fazer um bocadinho mais. Não se viu nada de especial de ambos. Não sei se é porque o Tanahashi está ali meio lesionado. Isso também é capaz de ter condicionado um bocadinho a ação. Ele está a precisar ali de um tempito livre. Pode ser que depois da feud com o Suzuki, que o gajo tire umas férias para descansar e para se curar, que ele está mesmo a precisar.
Como o Jericho também vai andar pelo Japão durante mais uns tempos, isso vai acabar por tapar a falta do Tanahashi no card. Toda aquela ofensiva em torno da perna do Tanahashi, sei lá, tornou a coisa um bocadinho afadonha. Fazia sentido, mas eles não conseguiram construir aquilo de maneira a que eu acreditasse que o Tanahashi fosse desistir. Aquele brainbuster no apron ficou bem estranho, não parecia que tinha impacto nenhum. Epá, o combate não sacou mesmo nada do público. Foi basicamente trabalhar a perna, backdrops, dragon screws, nada assim memorável mesmo. 2 frog splash no final para tirar o público do estado de hibernação e o pin para a vitória previsível de Tanahashi. Não dá para acrescentar nada de mais a um combate que foi mesmo isso. Nada de mais. Se o Cody é bom nessa cena de se reinventar, o Jericho é patrão. Podia ficar para aqui o podcast inteiro a dizer coisas boas sobre o homem, mas se calhar vou só referir os vários regressos que o Jericho fez numa altura em que precisava trabalhar com alguém novo para colocá-lo over. E isto vai soar um bocado estranho, mas eu sinto que este combate fez isso pela carreira do Omega, que já estava bastante alta, ou seja, a popularidade dele já estava muito alta, mas este combate, sei lá, quase que atirou ainda mais lá para cima. Não foi o melhor combate da carreira dos dois, mas foi talvez um dos melhores combates que o Jericho teve nos últimos anos. Leu-se muito por aí. E tal, melhor combate da carreira do Jericho. Vamos lá ter calma. Estamos a falar de alguém que tem quase 30 anos de carreira e que tem muita perla para ver. Se calhar é uma boa altura para um gajo fazer uma espécie de uma retrospectiva sobre a carreira toda do Jericho. E se calhar até posso fazer isso num programa daqui para a frente. Mas por agora vamos manter-nos no Wrestle Kingdom. Por falar nisso, há um tópico muito fixe no FPW em que alguns dos users fazem isso. Fizeram uma espécie de um aglomerado de vários combates do Jericho, inclusive com vídeos. Portanto, se quiserem ver, o link está aqui na descrição, aqui em baixo. Não está a passar aqui em baixo. Outra coisa, senti que isto foi um bocado o combate que ambos precisavam a esta altura do campeonato. O Kenny, porque voltou a estar no topo do card num dos maiores shows do ano e alargou a fanbase. Não tenho a mínima dúvida que muita gente virou-se para aqui só pelo facto de estar lá o Jericho. E o Jericho mostrou que ainda tinha ali muita gasolina no tanque para trabalhar a este nível. Foram demasiados momentos bons aqui. Dropkick do Jericho na perna do Omega em pleno springboard, meu ganda timing, ficou bem bonito. O salto do Omega para fora a cair espatifado na mesa. Houve também um reversal onde o Jericho pegou no Omega em plena Hurricane Rana e vira para o Walls of Jericho. Spot da lata de spray, o Jericho a roubar a câmara dos fotógrafos, toda aquela deconstrução da cadeira e a maneira como eles trabalharam à volta dela. Toda a reta final, fiquei colado ao ecrã o tempo todo. Ganda trabalho, meu. Bem capaz de ter sido o match que eu mais gostei esta noite e quero mesmo ver se o Jericho consegue superar isto quando trabalhar com o Naito. Ainda é um bocado cedo para tal, mas arrisco-me já a colocar isto na lista dos melhores do ano. Ora, antes de falarmos do combate, acho que era importante falarmos sobre a história dele. Okada estreia-se em 2007, perdendo contra Naito, mas em 2012 torna-se campeão pela primeira vez, ganhando a Naito pelo título. Em 2013, depois de uma feud com o Tanahashi, torna-se campeão, e em 2014, no main event da Wrestle Kingdom 8, defende esse mesmo cinto contra Naito. Em abril de 2016, perde o título contra Naito, mas volta a recuperá-lo 2 meses depois. Naito acaba por vencer Kenny Omega, ganhando o G1 Climax, tornando-se o candidato principal ao título de Okada. Okada é agora o campeão com o reinado mais longo da New Japan e é o 4º ano consecutivo que está no main event do Wrestle Kingdom. Totais foram 5, de 12. Portanto, o que é que eu retenho daqui? O campeão está no topo da companhia e tanto os números como a qualidade dos combates mostram que não está numa de perder o cinto. Naito, por sua vez, já tem história com o Okada e, apesar da derrota, teve que voltar a escalar para estar naquele nível de main event. Agora tornou-se o gajo mais over da companhia, conquistou os fãs, está 100% preparado para acabar com o reinado do Okada e bora lá para o main event. E à boa moda do Japão, tens aqui toda a história que precisas. Como fã, para papar isto às colheres, chega, não é preciso mais nada. 2 gajos com para o ringue dar tudo na maior companhia do país, no main event do maior show do ano, pelo maior prestígio da companhia, que é o título. Isso também protege bastante o cinto e dá-lhe muita importância. E essa competição sempre foi aquilo que me fez virar para o Japão e para as independentes e menos para a WWE e para o que eles estão a fazer. Outra coisa que é fantástica aqui, na maneira como eles bocaram isto, é que não conseguias saber na perfeição o que é ia ganhar. Ou seja, qualquer resultado aqui é perfeitamente justificável. Se, por um lado, o Naito está no topo da companhia e está bem over com os fãs e tornou-se um contender a sério para o título,
Por outro, o Okada é o Okada, meu. Depois dos anos todos que ele teve, ele agora está mesmo no melhor que sempre teve. No final, acho que fizeram a decisão correta com a vitória do Okada. Afinal, o Wrestle Kingdom é o palco dele. E depois também de um ano destes, acho que foi uma recompensa fixe. Além disso, o Knight saiu daqui um bocadinho mais forte. E depois da feud com o Jericho, onde ele provavelmente vai sair por cima, pode ser que para o ano ele torne-se, sei lá, um major player e que o Wrestle Kingdom seja o momento dele. E o final do combate foi do caraças, meu. Se calhar foi mesmo o melhor combate que eles tiveram. Uma coisa é certa, ia ser muito difícil superar o ano passado. No entanto, este ano foi mais pela surpresa. Houve aqui combates muito afixos que não estava à espera, como o do Goto e o Suzuki. Já estava à espera de uma cena boa, não estava à espera de que fosse tão bom. O combate do Jericho, eu sinto que além de ter atingido as expectativas, conseguiu ainda superá-las. E depois tiveste coisinhas pequenas, como, sei lá, os toques do Marty Scurll, como a javardice dos Killer Elite Squad. Até o 4-Way, que eu falei um bocadinho mal, acabou por ser um combate nice também e adicionou uma cena diferente ao card. Até aquelas coisas à americana do Cody Rhodes. No final, juntas tudo e ficas com um grande evento, um grande cartaz. Definitivamente foi muito bom. Acabei por ver isto 3 vezes totais, ou seja, vi a primeira, depois vi a segunda para escrever o programa e vi a terceira para ter certeza que não passava nada. E ainda bem, porque houve combates que até fiquei a gostar mais à segunda e à terceira vez que os vi. Se calhar, se tivesse feito o programa logo à primeira vez, as coisas não tinham ficado tão coerentes e acho que não tinha sido tão justo com a minha opinião. Vi também muita gente a referir que foi a primeira vez que viram o Japão. Excelente maneira de começar, boys. Isto é mesmo é esse o espírito. E o que não falta por aí é sítios onde vocês agora conseguem ir buscar o resto da informação e que conseguem acompanhar. Sei lá, o Wrestling PT, o Can't New Japan, excelente programa, vão ouvir. Portanto, agora não têm razões nenhumas para parar. 2 thumbs up do pod. E pronto, meus amigos, foi este o programa. Espero que tenham gostado e que se divirtam a ver isto tanto como eu diverti-me a editar e a gravar e a ter um trabalhão do caraças a conseguir mexer no Cyberlink. Como eu referi no programa anterior, é a primeira vez que eu estou a mexer em qualquer tipo de edição de vídeo, edição de imagem, edição de som. Eu não tenho experiência nenhuma nisso. Portanto, se tiverem sugestões, deixem ali nos comentários. E já agora digam o que é que acharam do programa, digam quais é que foram os vossos momentos favoritos do Wrestle Kingdom, subscrevam, passem também no FPW em fpwrestling.forumeiros.com e fiquem com o tremoço da semana. Internet writers and dirt sheet guys, were they your critics? No, I didn't care. Like I always said, if all those guys are such great wrestling minds, I mean, anybody can Monday quarterback. I just always thought that, if you're so brilliant, why have you not, Meltzer, why have you not booked it for a major? Those sheets had a lot of, dud. And it was every year it was like match of the year, Abu Zago versus Napo Zeno in the Karokian Hall. Like, yeah, right. You fucking saw it when? You saw it from fucking Oakland? Fuck you. Telescope, fucking Hubble. San Jose. Is that where he's from? Near there, right? Yeah, fuck him. I never liked him, never will. How's your life, buddy? Bet you ain't better than mine. Oof. Você acha mesmo que eu tô brincando?